E aí pessoal, como é que vocês estão, beleza? Eu sou um cara que sou muito nervoso, eu fico estressado o tempo todo e isso sempre me deixa em situações onde eu acabo passando do ponto e acabo me exaltando com as coisas que eu vejo. Ficar nervoso em si não é um grande problema, as pessoas ficam nervosas o tempo todo e é normal que a injustiça e as coisas que a gente vê que não se adequam ao que a gente entende como justo ou como certo, deixem a gente de alguma forma consternado e nervoso. E a Bíblia vai dizer que a ira ela faz parte, né? A gente pode irar, só não pode pecar, né? Pode fazer essa ira se transformar em pecado, em uma atitude que faça com que a gente trate nosso irmão em outra relação que não seja relação amorosa. Mas e ficar irritado com Deus? Você já ficou bravo com Deus? O Salmo 94, ele conta a passagem em que o salmista, ele fica extremamente irritado com a situação que ele estava vendo. Ele estava vendo o cara que fazia errado, as pessoas que cometiam crimes e pecados se dando bem, e ele começa a questionar Deus, por que Deus permite que aquilo aconteça? Por que Deus não intervém e começa a punir o injusto e as pessoas que ele considera que são injustas, que provavelmente eram mesmo, e começa a questionar Deus por isso. Essa é uma passagem bem clássica e ela mostra que o cara que é cristão nem sempre vai estar contente com tudo e que às vezes ele vai ter algumas questões com Deus e ele vai precisar resolver isso. O salmista sabia que Deus podia intervir se ele quisesse, e isso parece que deixa ele mais irritado ainda. Se ele estivesse falando com alguém que fosse completamente incapaz de solucionar aquilo, eu acredito que a postura dele seria outra, mas conhecendo Deus e sabendo que ele é poderoso para resolver esse monte de problema, parece que isso vai deixando o salmista cada vez mais nervoso. Até que no fim do salmo a história muda um pouco, mas deixa eu falar sobre isso mais pra frente. Às vezes a gente se irrita com Deus não porque ele permite que coisas ruins aconteçam, mas porque ele é tão bom que essa bondade nos deixa consternados. A gente não consegue conviver com a bondade de Deus, porque ele é bom com pessoas que a gente não considera que mereça bondade. Outro texto que a gente vai ver esse tipo de coisa acontecendo na Bíblia é o caso de Jonas, e eu acho que ele é o mais emblemático, porque ele vai mostrar um profeta extremamente nervoso, porque Deus resolve exercer misericórdia com o povo, e que não era um povo qualquer, o povo que tinha perseguido seus familiares. Mas é interessante como ele começa o livro irritado, e diferente do salmista, que termina o seu texto engrandecendo a Deus, dizendo que Deus é o seu defensor e submetendo a sua vontade a Deus, Jonas termina o livro praticamente da forma que ele começa, irritado com Deus e completamente contrariado, porque a verdadeira raiva de Jonas não era com o fato de Nínive ser uma cidade perversa, cheia de pessoas criminosas que cometeram grandes atrocidades na história, mas sim com o fato de Deus e sendo justo, o profeta conhecendo Deus, sabendo que Deus era justo, ter se compadecido e não exercido a justiça com aquelas pessoas. Ele se achava tão justo, isso tá bem fresco pra gente, né, essa história de pessoas que se acham muito justas, e Jonas se achava tão justo que ele podia dizer pra Deus o que Deus deveria fazer, e com quem Deus devia ser bom e com quem Deus devia ser mal. E assim como Jonas, às vezes a gente fica com mais raiva de Deus do que com a situação que deveria nos deixar irritado. A bondade de Deus ficou insuportável pra Jonas, e pra gente às vezes é isso também. Deus é tão bom e ele age de forma tão milagrosa e tão benigna que isso acaba ficando insuportável pra gente. E é normal a gente ver pessoas nervosas, tanto na internet como na igreja, porque não conseguem entender a bondade de Deus e fica parecendo que Deus está sendo injusto. Porque a nossa medida de justiça para com as pessoas não é a mesma medida de justiça que a gente aplica com a gente. Porque se a gente fosse tão justo quanto a gente acha que as pessoas têm que ser, estaríamos mais em paz com as atitudes de Deus e menos contrariados. Nosso coração estaria mais parecido com o de Jesus do que com o coração das pessoas que a gente quer que Deus haja com ira e com vingança. A gente quer que Deus seja justo com pessoas que são tão injustas quanto a gente, mas a gente não quer ser punido da mesma forma quando a gente erra. E qual é a solução? A solução desse problema está justamente naquela passagem que recentemente ficou tão falada e que algumas pessoas têm esquecido quando leem a Bíblia, que é o negar a si mesmo. Quando Jesus nos chama para negar a nós mesmos, além de toda a bagagem de negar o próprio ego, entra também o fato de que a gente tem que negar a nossa própria justiça, o nosso senso de justiça. O final do Salmo 94 é o salmista dizendo que a justiça de Deus, que é diferente da sua própria justiça, é a certa. Então ele tem que se submeter àquilo, porque Deus é o seu defensor, não ele mesmo. Ele não precisa ficar se defendendo. A nossa justiça, ela foi contaminada pelo pecado. Então muitas vezes aquilo que a gente acha que é justo é só um espelho daquilo que a gente é, e não justo de verdade, não justo de acordo com o que a Bíblia diz, com aquilo que Deus julga que é justo. No final das contas, a única solução é a submissão. Se a gente se submete a Deus, a gente para de tentar encaixar Deus no nosso quadrado de justiça, e assim a gente vai começando a ficar mais parecido com Ele. Ficar com o coração mais parecido com o de Jesus significa começar a assimilar o seu senso de justiça, até o ponto onde aquilo que parecia injusto quando Deus fazia, vai começar a se tornar a única atitude, a mais óbvia de todas. E a gente vai poder render graças e glorificar Deus através daquilo que a gente faz, porque a nossa intenção vai ser misericordiosa, assim como a de Cristo é. E a nossa história vai poder terminar um pouquinho melhor que a de Jonas e um pouquinho mais parecida com a do salmista. Então é isso, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que essa reflexão ajude vocês em algum momento. Curta aí o canal, se inscreve, divulgue para seus amigos, pro pessoal da sua igreja, compartilha. Obrigado por ter acompanhado até aqui, que Deus abençoe e até a próxima. Valeu!